Hoje o nosso assunto é auriculoterapia. Eu sou Patrícia Cristal e estou aqui hoje com um convidado muito especial. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a Regiane Negreiros, acupunturista, parceira, proprietária do Instu Vetoraço, o Núcleo de Saúde Holística, que vem para abrilhantar esse movimento do podcast do Instu. E nós duas gostaríamos... muito obrigada, viu? Mais uma vez. E nós duas gostaríamos muito de chamar para falar um pouquinho sobre a auriculoterapia, ele, gente, que é... ele veio de São Paulo para São José do Rio Preto. Ele vai contar um pouquinho da história dele para a gente. Farmacêutico e hoje escritor, falando de auriculoterapia, que é um assunto muito interessante e que você precisa saber um pouco mais. Então, com vocês, o Dr. Treza. Patrícia, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui participando com você, com a Regiane. É uma energia muito boa que a gente tem, gosto muito de ficar aqui, de estar aqui com vocês e sempre que precisar é só me convidar. Treza, muito obrigada, viu, por estar aqui no Instu conosco. Você tem uma história de vida linda, primeiro que você vem da parte da ciência, né? Sim. Conta um pouquinho. Então, faz 32 anos que eu dou aula em faculdade, nível universitário, faculdade de farmácia, na disciplina de hematologia clínica, que não tinha nada a ver, nada integrativo, nada de acupuntura. E aí, em 2001, minha filha teve sofreu um acidente, e isso fez com que eu me voltasse a procurar mais alternativas além da medicina tradicional, da medicina ocidental, para ajudá-la. E aí eu descobri a acupuntura. E a partir daí eu fui fazer cursos, estudar e comecei a me aprofundar cada vez mais, porque eu vi o resultado na minha filha. 32 anos na área científica, tinha feito um mestrado já lá na USP, tudo na questão ocidental. E após o acidente da minha filha, né, que ela teve uma intoxicação por gás de cozinha, gás de chuveiro, na verdade, né, um perigo danado, ela ficou tetraplégica. Ela ficou 15 dias em coma na UTI do hospital, né. Quando ela saiu da UTI, já completamente debilitada, na época eu tinha um aluno que era acupunturista, e ele veio se oferecer para fazer acupuntura. E a gente, nessas horas, aceita ajuda, seja ela de onde for. Eu não conhecia muito pouca coisa sobre os meridianos, mas não acreditava, né? Por ser da área mais científica. Falei, bom, vamos tentar. E aí ele foi lá na casa da minha filha, e minha filha não conseguia fazer sustentação de pescoço, ela ficava com a cabeça totalmente baixa, né? Ele foi lá e colocou 5 agulhas na orelha, né? Que a gente chama de auriculoterapia, e eu vi, né? Ninguém me contou, eu estava lá. Ela levantou imediatamente o pescoço e começou a ter a sustentação. Falei, nossa, o que é isso, né? Você não acredita? Falei, o que tem nessas agulhas? Eu falei, eu vou buscar esse conhecimento para poder ajudá-la, né, nessa jornada agora que se iniciava com essa questão toda, essa debilidade toda que ela tinha. E a partir daí, então, fui procurar uma escola especializada lá em São Paulo e fiz o curso, né? Fiz 2 anos de curso. Depois eu fui convidado a ficar lá como monitor, fiquei mais 2 anos, depois como coordenador mais 2 anos, fiquei 4 anos, e depois me chamaram para ser professor, tudo na mesma escola. E a partir daí a coisa começou a crescer, eu fui convidado para dar aula em outros lugares, como você falou, em algumas faculdades, que tem o curso de acupuntura, então aí eu entrei para essa área de lecionar, né, não só a hematologia que eu mantinha, mas também as práticas de acupuntura, especificamente a acupuntura, mas posteriormente me apaixonei pela auriculoterapia, principalmente a auriculoterapia francesa, que são 2 vertentes, uma chinesa e outra francesa. Me identifiquei mais com a auriculoterapia francesa, a partir daí comecei a estudar cada vez mais, procurei as referências mundiais para poder estudar, me aprofundar. Tive a oportunidade de ir para a França, estudar lá. Eu vou até te cortar um pouquinho para falar isso, que eu achei muito interessante na sua jornada também. Você me contou um dia
que lecionando em Campinas, né, num grupo Isso. que você tinha nessa sua jornada de acupuntura, um dia esse grupo, ele então resolve ir para a França para estudar auriculoterapia. E eu gostaria que você ensinasse isso para a gente, porque nós recebemos muitas perguntas, essa diferença, o que é a auriculoterapia e o que é essa divisão de francesa e chinesa. Uhum. Então, eu fui dar uma aula num curso, né, que eu já na faculdade, e eles assistiram a minha aula, gostaram da aula, que é a mesma aula que a gente dá aqui no estúdio, inclusive, a mesma aula, quer dizer, agora está um pouco mais aprofundada, a gente vai agregando cada vez, os anos vão passando, a gente vai agregando mais coisas no curso, mas é o mesmo curso que a gente faz aqui, que a gente oferece aqui. E eles gostaram da aula e vieram me procurar se eu tinha um contato de alguém lá na França, né, que eles queriam aprofundar na técnica, eles tinham gostado do que eles viram, eu dou aula prática no mesmo dia, né, então eles viram na prática como a gente podia tratar o paciente de uma forma efetiva, a gente com dor no ombro, dor de cabeça, dor nas costas, que você colocava uma agulha, passava na hora, então eles ficaram encantados. Eles já tinham conhecimento da auriculoterapia chinesa, né, que o nome correto seria acupuntura auricular, que é voltado, que está baseado no sistema holístico, na medicina tradicional chinesa. Então, a auriculoterapia, a acupuntura auricular, ela tem uma vertente chinesa, totalmente holístico, usa outros instrumentos, é tudo diferente. Na auriculoterapia francesa, é cartesiano, é ocidental, é científico, por isso que me chamou mais atenção. E a gente tem instrumentos diferentes, a gente usa agulhas, a gente usa laser, filtros coloridos, tem outros instrumentos que a gente usa, localizador de pontos, coisas que a auriculoterapia chinesa não utiliza. A auriculoterapia chinesa vai mais pela localização do ponto, topográfica, né? Esse ponto fica na região do lóbulo, você vai lá e decora, né, aquela região e localiza o ponto. Na auriculoterapia francesa não, você tem que comprovar que aquele ponto está reativo, então a gente precisa de um instrumento para comprovar, que é um apalpador de pressão ou um aparelho eletrônico. Então a gente trabalha com essas duas vertentes. Eu acho que uma das maiores perguntas que as pessoas fazem para a gente é sobre exatamente o que você acabou de explicar. A diferença, é isso? Outra coisa, né, que pergunta, né, Teresa? A aurículo francesa usa a semente de mostarda? A sementinha, porque procuram muito, né? Você faz, se você ensina, você faz a aurículo, põe a sementinha. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Isso, né? É uma das diferenças, né? Na auriculoterapia francesa, desde quando ela foi preconizada pelo médico francês, Paul Nogier, ele sempre usou outros instrumentos. Então, sempre agulha. O carro-chefe dele sempre foi agulha. Eu posso usar a semente? Eu posso. Mas é comprovado que a ação da semente é muito inferior à da agulha. Você chega no mesmo resultado, mas vai demorar mais. Quando você utiliza agulha, os resultados são mais rápidos. Você tem uma liberação de neuromediadores, neurotransmissores, em função da inserção da agulha naquele ponto. A semente, ela não é inserida, ela vai ficar superficialmente e você tem que ficar apertando, precisa fazer estímulos, precisa ficar massageando. Sim. Ou seja, na agulha não, na agulha você não precisa disso. A própria agulha já faz esse estímulo. Então, esse é um diferencial muito grande. Nada impede que a pessoa usa, mas a gente não recomenda porque não vai ter a ação que a gente espera quando a gente utiliza a técnica. São mais rápidas, né? São mais rápidos, bem mais rápidos. Sim. É muito interessante, né, Teresa, que eu gostaria muito que quem não teve a oportunidade de fazer acupuntura entenda que não são agulhas de injeção comum que vocês veem na farmácia. As agulhas de acupuntura, elas são finas como um fio de cabelo. Quando colocadas na pele, é para ela estimular os pontos energéticos estudados pela medicina tradicional chinesa, e na auriculoterapia francesa, estudado o que você falou, né? Ela é cartesiana, ela é dentro da ciência, e o Dr. Nogier, né, que trouxe esse estudo profundo da auriculoterapia. É tão interessante a gente falar sobre esse tema,
Porque a acupuntura, ela atua em todas as dores. Ele vai estimular algum ponto muito bloqueado e vai incomodar. Mas não é a injeção, não é a picada de injeção. Então, quem acredita que a acupuntura, a agulha da acupuntura é a agulha de injeção, então desconstrói. Você não sabe, você não conhece a acupuntura e nós te convidamos a conhecer tanto a acupuntura como a auriculoterapia francesa de uma forma realmente com especialistas no assunto. E é isso que o Dr. Treza ele realmente fez, indo então até a França. Foi isso, doutor? Foi isso, né? Fui buscar esse conhecimento. Existe essa questão dessa diferença, falando um pouco da diferença, você falou da questão energética, né? Um bloqueio. Essa é a visão da acupuntura auricular, né? Que é a visão chinesa. Na visão dos franceses ocidental, você tem um local que você vai fazer um estímulo numa terminação nervosa, e essa terminação nervosa vai levar essa informação para o cérebro e vai ter um processamento no cérebro e vai vir com uma resposta homeostática. Um fala de energia, outro fala de impulso nervoso. É a mesma coisa, é só uma questão de olhar, só isso. O chinês olha como se fosse energia, que é, e o francês olha como um impulso nervoso, que também não deixa de ser energia. Ou seja, está todo mundo falando a mesma coisa. Respeitamos os dois. Respeitamos os dois. O conhecimento milenar, né, da acupuntura auricular e também de Nogier. Eu sempre falo, né, o ideal é seguir o caminho do meio. Um pouco da tradição, um pouco da modernidade, e esse caminho do meio vai suprir aí todas as necessidades que você tem para cuidar do seu paciente. E apenas uma complementação, Patrícia, você falou de dor, todo mundo acha assim que tanto na medicina chinesa quanto na auriculoterapia francesa a gente tem como foco principal a dor também, mas principalmente no caso da auriculoterapia francesa os problemas das questões emocionais. Elas são fantásticas, os resultados são muito bons. Quando você trabalha o paciente que tem problemas emocionais, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, né, medo, né, seja o que for. Várias doenças, vários desequilíbrios. Vários desequilíbrios, né? Vários desequilíbrios, não deixa de ser desequilíbrio. E você tem um resultado muito rápido. Então a parte emocional, ela é fantástica. É surpreendente. E é bom para emagrecer também, viu, gente? Também. Porque, né? Ela, como você falou, atua no campo emocional e muito disso é a ansiedade que gera todas as compulsões, Sim. né? E é muito, muito interessante. O Dr. Treza, ele é escritor. Eu gostaria que você mostrasse o seu livro, Treza, e falasse um pouquinho pra gente. Tá. Na verdade, né, eu tenho uma cartografia, né, que foi a primeira solicitação que os alunos pediram para mim, porque eu dava aula e não tinha uma referência, não tinha livro, não tinha cartografia, não tinha nada. Aí o pessoal me incentivou, por que você não faz? Eu falei, por que não? E aí eu fiz essa cartografia, né, contemplando aqui os principais pontos, né, do pavilhão auricular, e algumas funções aqui atrás, algumas, né, resumido, porque não daria para colocar todas. E aí em seguida veio a mesma solicitação dos alunos, Treza, por que você não faz um livro? Que não existia livro. Os livros que tinham no Brasil estavam todos esgotados e não foi feita uma nova edição. Aí eu fui e fiz esse livro, a Auriculoterapia Francesa, Pontos e Tratamentos, que também mostra, né, várias orelhas aqui. Bem prático ele, bem prático, bem né? para o nosso dia a dia. A ideia foi de fazer uma coisa bem direcionada. Tem muito pouca teoria aqui, porque não era seu objetivo, era ser um livro de consulta. Eu tô com uma dúvida, o professor falou de um ponto que serve para dor de cabeça, eu esqueci, onde que ele fica mesmo? Aí você vai no livro, rapidamente você localiza e já trata, ou seja, é para ficar no seu consultório. Sim, sim. Muita gente tem esse livro que eu me orgulho muito de ser livro de cabeceira deles. Os alunos me dão muito feedback, falam, é o meu livro de cabeceira, eu não largo ele para nada, onde eu vou, eu levo ele. Importantíssimo, né? Ter uma fonte, uma referência. Assim, sim, muito importante. Né? E esse livro ele foi montado assim, você tem a localização dos pontos, com as funções dos pontos, uma primeira parte, e uma segunda parte um pouco mais avançada que a gente entra na questão da utilização do laser, que também hoje em dia está muito na moda, né? A laser terapia. Então o laser para a gente não é novidade, a gente tem isso há mais de 50 anos, né? Então a gente tem a utilização do laser principalmente para as pessoas que
tem medo de agulhas, normalmente são homens que têm medo de agulhas, e crianças, né, que a gente não coloca, a gente não faz agulhamento em criança. Então tem um tópico aqui pequenininho, mas falando um pouquinho sobre a utilização do laser também. Então, um livro bem completo. E você, Teresa, ele é incrível, né? A gente teve oportunidade de falar sobre ele em outros momentos, mas você levou até um dos maiores eventos, o maior evento do Instituto Instu é o Congresso Zen, e você levou esse tratamento com laser terapia, é assim que a gente fala? Laser acupuntura. Laser acupuntura, você levou esse tratamento no Congresso Zen e realmente todos que passavam ficaram muito impressionados nos resultados, né? Eu gostaria que você falasse pra gente a sua história de vida, como tá tua filha hoje? Então, minha filha hoje ela tá bem, né? Passado o susto, ela ainda faz um pouco de auriculoterapia. Quando eu vou para lá, ela mora em Santo André, então quando eu vou para lá eu faço, ela me pede para fazer, né? Para ver se ela está com um pouco de dor, ou tá para período de menstruação, TPM, né? Então a gente faz o tratamento dela, mas principalmente quando eu vou para lá, a questão emocional, né? Sim. Eu trato. E ela se adequou, né? Ela ficou tetraplégica, mas você e sua família, vocês se adequaram ao novo momento dela, e você contou para mim que ela tem feito muitas coisas, né? Tem feito bastante, né? Na verdade, esse livro também foi uma demanda dos alunos, mas também porque minha filha, a Bárbara, né? Ela me estimulou a fazer o livro, porque ela já tinha feito um livro dela, contando a história dela. Que lindo! Então ela tem um livro contando a história dela. Como chama? Eram Segredos. Ai, que Na verdade, era um diário, né, que virou um livro. Que legal. Ela contando aquelas coisas de uma criança de 14 anos, né, adolescente e tal. Quantos anos ela tem hoje, Teresa? Hoje ela está com 35. Olha só. 35 anos. Então ela tem esse livro, ela está fazendo um outro livro, ela é uma poeta, né, ela é uma artista, e ela tem um livro de poesias que logo logo a gente vai lançar também. Ela está já finalizando. E nós vamos entrevistar, nós mandamos um super beijo para a Bárbara, sim. viu? Ela é uma força, uma luz, e que bom que ela teve você para realmente, isso mostra a sua história de vida. Hoje você mora em São José do Rio Preto, é professor, né, dá os seus cursos aqui no Instituto Instu. Quem quiser saber mais sobre você, @Dr. Teresa, né? Então eu acho importante a gente falar, mas eu gostaria que você terminasse esse nosso bate-papo com uma mensagem para as pessoas. Eu acho que só de escutar a sua história, a gente já viu aonde atua a auriculoterapia, o nível do seu empenho, você viajar, você ir para lugares sagrados. A gente sabe que você foi lá no Egito avaliar a energia do lugar também. Então, assim, e ter esse foco de estudar para dar qualidade de vida para a sua filha, e hoje você espalha sementes de luz pelo planeta. Você faz um trabalho lindo, um trabalho sério, né? E estuda, faz parte do GEP, o Grupo de Estudos e Pesquisas do Instituto Instu. A gente gostaria que você deixasse a mensagem para as pessoas que ainda não conhecem a acupuntura, a auriculoterapia francesa, que acha que isso é mágica, que não entende que está na Organização Mundial de Saúde, no Ministério da Saúde do Brasil. Nós somos parte das 29 PICs, Práticas Complementares Integrativas à Saúde, e é muito importante as pessoas entenderem a seriedade do trabalho de pessoas como você, Teresa, que ultrapassou o oceano, né? Ultrapassou todos os limites, inclusive da ciência, como um bom cientista que você era até então, para entender o sentido real do que nós chamamos de energia e como isso atua em todo o nosso organismo. Então, assim, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão te assistindo. Uhum. Então, né, o que eu poderia falar para vocês? Se vocês têm um sonho, busquem esse sonho. Eu quase desisti do meu sonho, né? Minha filha, a Bárbara, que não deixou. Eu falei, Bárbara,
eu vou desistir e tal, não tem jeito para isso. Ela não deixou, não, vai atrás, não pode, você tem que ir, né? Então eu fui buscar esse sonho, né? Essa questão científica, né, que eu acabei não falando, eu fiz um mestrado em que eu abordo tanto a auriculoterapia francesa quanto a acupuntura, porque eu, como cientista, precisava de uma comprovação científica, eu precisava disso, eu tinha essa necessidade, né? Não porque eu não acreditasse, mas porque eu precisava passar segurança para quem me questionava. Então, nada como você ter base, fundamento para isso. Então, eu fiz o mestrado, né? Então, eu vi o lado ocidental, o lado holístico. Os dois funcionam, pode acreditar nisso. As práticas integrativas estão aí, elas devem ser utilizadas, funcionam. Algumas já têm comprovação científica, as outras estão caminhando para isso, né? Então, mas não fica preso só na comprovação científica, vai naquilo que você sente, que você é importante, você é necessário. Quando no meu caso, que eu tive esse problema com a minha filha, né? Essa questão com a minha filha, a gente não entendia o porquê, né? E hoje eu entendo, que eu precisava talvez ser um instrumento aí para poder levar essa técnica, essa metodologia, esses ensinamentos que a gente recebeu, né, para ajudar as pessoas. Assim como eu ajudo minha filha, então estou ajudando outras pessoas. E espalhando isso, né, em cada aluno que utiliza a acupuntura ou a auriculoterapia francesa ou qualquer uma das técnicas das práticas integrativas, está ajudando, né? Então a gente está tornando o mundo melhor, né? Então isso é muito gratificante, isso ninguém tira de você. Extremamente emocionante, extremamente sério o seu trabalho e lindo, porque isso é realmente energético, né? É quando você estuda o corpo físico, a ciência, o corpo emocional, o corpo espiritual. Então, Teresa, é uma honra para nós tê-lo aqui. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. Agradeço. Desejo luz para você e muita luz para a Bárbara. Obrigado. A nossa gratidão, viu? Obrigado. Gratidão. Obrigado.